Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira aula, dessa quarentena, e nós vamos falar sobre um assunto que nós já conversamos antes, que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei aqui uma imagem logo de início para vocês entenderem esse contexto de Primeira Guerra Mundial, como funcionava. E tem uma frase que está escrita aqui, que a letra está pequena, de repente vocês vão entender, que diz assim: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue. Quem já ouviu? O que ele está querendo dizer com isso? Quem já ouviu os gritos e os gemidos de pessoas, amigos, morrendo ao seu lado, jamais vão querer realmente uma guerra. Bom, Primeira Guerra Mundial, as principais causas, ela foi uma política de aliança que nós já conversamos, que foi entre a Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A principal causa, aquele motivo que nós vamos dizer que foi o estopim da guerra, que eu já falei com vocês. Principal causa, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Aqui nós temos a imagem dele e a imagem do assassinato, que se você pesquisar, você vai encontrar umas imagens dele no assassinato, porque as imagens realmente não são, mesmo procurando, elas não são muito nítidas. Primeira fase da guerra é a guerra de movimento. Como assim movimento, professora? Fase de movimento. Você vê aqui, ó, tropas saindo para o local de confronto. Porque numa guerra eu vou ter o local onde fica formada a base e o local onde realmente a guerra acontece, o do confronto. Então, o primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, como não tinham muitos aviões, que não existia, quer dizer, não era utilizado para a guerra ainda aviões, e eles iam andando para os locais de guerra. Ah, professora, mas isso já é considerado uma parte da guerra? E andando para o local da guerra? Sim, porque nessa caminhada eles podiam ser atacados. Então, até chegar ao local do confronto, já é um momento do início da Primeira Guerra Mundial. Guerra, então, primeira fase, guerra de movimento. Segunda fase da guerra, a guerra de trincheiras. O que eram as trincheiras? Também já falei com vocês. As trincheiras eram os locais onde eles ficavam para se proteger. Eram buracos mesmo. Imaginem valas. E dentro dessas valas eles faziam tudo que era necessário para a sua sobrevivência. Na próxima imagem tem a imagem de uma trincheira. Observem que eu tenho umas madeiras. Aqui é o chão da trincheira. Isso aqui tudo é a parede da trincheira. Então aqui eles estavam protegidos. Só que tinha um problema. Caso alguém fosse atingido e caísse dentro da trincheira, aqui ele ficava. Então muitas vezes eles tinham que comer, beber e dormir junto com os cadáveres dos amigos. E não posso dizer que não aconteceu em até determinados momentos eles não terem alimentação e terem que comer a própria carne dos amigos. Porque isso era o que acontecia nos campos de concentração, nos campos, no local do combate. Acontecia todo esse processo. E eles, então nesse processo aqui, a segunda fase, que eles ficam nas trincheiras, eles nas trincheiras se protegem para encontrar o momento certo para atacar, porque eles já estão no local de combate. Aqui eu tenho uma trincheira, já mostrando já ela mais ampla, né? Que aí você vai ver, ó, umas valas. Gente, eles faziam todo esse processo. E aqui você está vendo que, ó, estão vindo outros soldados para atacar esses soldados aqui. Então, eles estão vindo com a intenção do ataque, e se os daqui de fora conseguirem matar os que estão aqui, esses daqui vão ficar. Observem que eu já tenho alguns canhões nas trincheiras, mas
não era utilizado muito canhão, era mais armas mesmo que eu coloco na minha mão. A terceira fase da Primeira Guerra vão ser as ofensivas de 1918, foi a terceira fase, porque nessa ofensiva eu começo a usar as novas armas bélicas. O que é isso, professora? Aí eu já vou ter o uso do avião para atacar bomba, eu vou ter o uso do canhão, que ele já vai andar e chegar mais próximo das tropas e sair atacando a todos. Aí eu tenho algumas imagens de armamentos, ó, aviões, submarinos, carros blindados, já vamos ter aqui, ó, temos os blindados alemão, um blindado inglês e blindado alemão. Tá vendo? Já utilizam a roda também, ó, para poder deslocar esses armamentos. As consequências da Primeira Guerra Mundial. Consequências sociais. Podemos citar a ruína da poupança e dos aplicadores obrigados a fazer empréstimos ao Estado, que não pode reembolsá-lo no fim da guerra. O problema da reintegração dos militares desmobilizados. Eu vou ter aqui muitos militares que vão estar sem pernas, mutilados. Então, como eles vão estar mutilados, eles vão ter que acabar, o governo, né, o país, vai ter que suprir esses soldados. De consequências diplomáticas, aparecimento de novos estados europeus. Os Estados Unidos começam, gente, Estados Unidos, após a Primeira Guerra, passa a ser potência. Caramba, professora, como? Sabe como? Eles vão vender armamentos para o povo antes de entrar para a guerra. E quando termina a guerra, está todo mundo devendo para os Estados Unidos. E aí eles ficam terminam a Primeira Guerra como potência mundial. E com o Tratado de Versalhes, que foi o último tratado da guerra, a Alemanha termina a guerra arrasada, acabada. E isso vai gerar um probleminha que nós vamos ver mais à frente. A Rússia sai da guerra no meio do conflito. A Rússia sai da guerra no meio do conflito para fazer a sua revolução, a Revolução Russa. Então, o mundo se modifica nesse período. Tá bom? Queridos, eu espero ter explicado um pouquinho aí para vocês. E na próxima aula nós vamos conversar sobre a Revolução Russa e eu vou estar explicando aí mais um contexto para você. Façam as atividades, vejam um vídeo sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra, tá? E até a próxima aula. Beijos!